Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é possível usar o sistema de partículas do Blender para simular fluidos. Então, esse sistema de partículas do Blender, ele tem um modo de simulação que permite criar fluidos. Ele é bem diferente daquele sistema de partículas que nós temos, ou melhor, do sistema de simulação de fluidos do Blender que usa polígonos, porque ele usa pequenos objetos, pequenas partículas, para simular a dinâmica de movimento de fluidos. Então, para começar, nós precisamos de uma cena. E a cena que eu vou usar aqui, ela é composta por dois planos. Esse plano maior aqui embaixo ele vai servir como obstáculo para as partículas, e esse plano menor aqui, que eu rotacionei, você deve ter visto agora, essa rotação serviu para quê? Para que a face que tem a normal desse plano esteja apontando para baixo, porque ela é criada com a face apontando na direção do eixo Z. Então, nesse plano, eu vou selecionar ele, no caso o plano, vou habilitar aqui o painel Physics e vou adicionar um Collision, uma propriedade Collision para que ele possa colidir com outros tipos de objeto, como partículas. E nesse plano menor, eu vou adicionar um sistema de partículas. Esse sistema de partículas não precisa ter nada de especial. A única coisa que você deve se preocupar, no caso, é com os parâmetros da emissão. Isso não vai fazer com que o seu sistema de partículas ele tenha uma característica semelhante a fluidos, mas é importante para que você consiga controlar como é que o seu fluido vai aparecer na sua cena. Então aqui, por exemplo, eu vou determinar que as minhas partículas, elas vão começar a aparecer no frame 1, ou melhor, vamos colocar aqui frame 5, e elas vão terminar de ser emitidas no frame 20. E o tempo de vida delas será de 250. 250 por quê? Porque eu vou usar o tempo padrão de animação do Blender, que é de 250 frames. O amount é suficiente, por enquanto, 1000 partículas. Se eu pressionar Alt A para dar play na minha animação, isso aqui já vai acontecer. Minhas partículas foram emitidas e elas ficam quicando aqui nesse plano. Por que elas ficam quicando? Porque o valor do meu dumping das partículas, aqui no meu collision, está como 0. O que é esse dumping? Esse dumping ele é uma propriedade que é como se fosse um fator de amortecimento do impacto das partículas. Então, quando ele está como 0, não existe amortecimento, ou seja, as partículas elas são praticamente rebatidas. Se eu aumentar o meu dumping, o que vai acontecer é que as partículas vão cair e vão permanecer no plano, elas não são repelidas. Elas já estão caindo, só falta elas se comportarem como fluido. Então eu vou selecionar novamente aqui o meu plano, vou habilitar o painel das partículas e vou escolher aqui no campo Physics a opção Fluid. Quando eu faço isso e dou play, repare que as partículas já vão se comportar como fluido. Nós podemos ainda fazer pequenas alterações, como por exemplo, aumentar esse valor aqui chamado de subframes, que vai adicionar um pouco de, vamos dizer assim, ele vai criar pequenos agrupamentos na simulação de fluidos. Repare que a simulação já ficou um pouco diferente. E nós podemos usar o Size Deflect e o Multiply Mass with Size. O tamanho das partículas aqui nesse caso é importante porque isso vai determinar o quanto essas partículas vão repelir umas às outras para formar a dinâmica dos fluidos. Então você vai perceber que dependendo do tamanho que eu configuro as minhas partículas, eu vou ter uma dinâmica diferente de movimento. Quanto maior eu coloco. Repare que, por exemplo, com 0.8 elas já têm uma dinâmica de movimento diferente. Agora, você pode pensar, mas isso é pouco fluido. Como é que eu posso conseguir uma quantidade maior de fluido? Aumente o valor do amount. Quanto maior for o amount, mais partículas você vai conseguir e o efeito será mais,
Agora repare que na emissão, partículas com tamanho muito grande não são o ideal. Mas nada que uma pequena animação com keyframes não possa resolver. Nós podemos iniciar as partículas aqui no quadro 1 com um tamanho mínimo. Vamos colocar o cursar, 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 outro keyframe. Em cima 0.1 e adiciona frame. Ou seja, nossas partículas começam a ser emitidas com 0.1 e depois elas aumentam para 1, modificando drasticamente a sua dinâmica de movimento. Eu recomendo que, se você for aumentar aqui no caso o valor do amount das partículas para conseguir uma dinâmica diferente ou pelo menos um volume maior de fluidos, que você salve o seu trabalho e você feche qualquer outro tipo de software ou qualquer outro tipo de projeto que você tenha aberto naquele momento com o Blender ou com outro software qualquer, porque existe uma grande chance de você travar o seu computador, porque esse tipo de simulação requer muito poder computacional. E se você for renderizar essa animação e não quiser ficar reproduzindo ou tendo problemas de desempenho, eu recomendo que você armazene a sua animação em cache. Quando você grava em cache a sua simulação, o Blender não precisa ficar calculando todas as vezes a dinâmica das animações com as partículas. E isso facilita bastante o trabalho. É só você acessar o campo cache e clicar aqui no Bake, que o próprio Blender vai começar a fazer o cálculo e armazenar em disco todas as informações para agilizar a reprodução dessa animação. E o interessante desse tipo de sistema de partícula simulando fluido é que nós podemos criar vários tipos de dinâmica, inclusive com obstáculos diferentes de um plano apenas como eu estou usando. Esse vídeo que eu tenho aqui, ele é uma representação do que nós podemos fazer usando simulação de partículas com fluidos no Blender. Repare que eu tenho aqui, no caso, uma superfície que tem uma pequena saliência e um plano que vai emitir as partículas. Eu gravei essa animação em cache e renderizei para ficar mais fácil de reproduzir o material. Repare que quando eu dou play, nós podemos ver o que acontece na simulação das partículas, que é exatamente a interação de várias partículas. Nesse caso, eu usei 15.000 partículas para simular essa animação de fluidos. Então, é uma animação que tem uma quantidade razoável de partículas e que pode ser usada para os mais variados fins. Repare como as partículas ficam presas aqui nessa área e vão escorrendo, já que elas representam fluidos. Espero que você tenha gostado dessa demonstração de como funcionam as partículas simulando fluidos no Blender. Espero que você tenha entendido como funciona e até a próxima.